No vídeo de hoje eu vou contar para vocês 10 erros já cometidos em obra que a gente precisa cuidar aí nos nossos projetos de arquitetura, principalmente para prevenir dores de cabeça lá no futuro quando a gente estiver usando esse espaço. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Vanessa Finco e aqui no meu canal você tem várias dicas e projetos do meu escritório de arquitetura e também várias receitinhas do meu dia a dia. Sejam muito bem-vindos! Já aproveite e deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com os seus amigos e se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Vamos lá? A primeira delas é utilizar um ralo linear. Gente, o ralo linear ele é muito bonito, mas ele não é a melhor opção quanto à praticidade, principalmente para limpeza, tá? Ele tem um furo um pouco menor, então acaba acumulando mais sujeira ali e é um pouco mais difícil de limpar. Se você está procurando praticidade aí no seu dia a dia, eu não aconselho esse tipo de ralo. Deixa ele ali para uma área de sacada ou de um espaço um pouco de piscina que não vai ter tanto essa coisa do banho, né? A gente solta muita gordura e cabelo no banho, então deixa esse ralo linear, que ele tem um design muito bonito para essas outras áreas, tá? No banheiro, sempre prefira esses um pouco maiores, quadradinho, né? Que ele facilita muito a nossa limpeza aí no dia a dia mesmo. Segundo erro para a gente não cometer, principalmente aí nas nossas cozinhas, é não fazer uma área úmida. O que é isso? É aquele rebaixo ao redor de toda a nossa cuba, porque a água pode ir por cima, vazar para o chão. Então, quando a gente tem essa área úmida, a gente consegue fazer uma limpeza melhor ali da bancada e aí sim prevenir que vá para o chão e faça mais sujeiras na cozinha. Outra coisa também da área da cozinha, dessa área úmida, é fazer a cuba sobreposta. Isso fica muito mais difícil na hora da limpeza, você não consegue puxar a água e escorrer ela para a pia. Então ter aquela saliência acaba acumulando as sujeirinhas ali do lado e a gente não consegue puxar a água ou a sujeira ali para dentro. Então sempre prefira as cubas de encaixe, né, de embutir elas ou aquele sistema flush que ela vai ficar niveladinha para você conseguir fazer a limpeza de uma melhor forma. Terceiro, não deixar o ponto de água e também de energia ali para lava-louças. Hoje é uma das coisas que os clientes mais me pedem e que não deixaram aí no seu apartamento ou na sua casa o ponto já previsto lá naquela etapa lá da obra, tá? Por quê? Porque as nossas rotinas estão cada vez mais corridas, a gente gosta de receber os amigos, a família em casa, então uma lava-louças facilita muito esse processo de receber, de fazer comida, de organizar o dia a dia. Então hoje, mesmo que o cliente não queira fazer a lava-louças, eu aconselho ele nessa parte de obra de decidir pontos, deixar um ponto ali, mesmo que não seja utilizado ainda, para se futuramente você quiser já ter esse ponto ali feito. Daí a gente não precisa quebrar a parede, fazer muitas mudanças se a gente quer puxar uma lava-louças ali. Quarto, não conferir ou deixar tomadas onde a gente mais precisa. Uma delas é para toalheiro elétrico. Essa também é uma das coisas que eu bato para os meus clientes. Deixa ali o ponto, mesmo que você não vá colocar agora, porque depois fica muito mais difícil de puxar aquela tomada ali. Então é algo que você pode, com o passar do tempo, perceber que precisa e aí já está pronta ali mais uma tomada para você utilizar. E também onde a gente tem eletrodomésticos, é sempre importante a gente conferir se tem essa tomada, se tem tomadas baixas para lavar louça, para lavar roupa, ou se você vai pôr uma coifa, precisa também uma tomada alta. Em um escritório, por exemplo, a gente precisa de mais tomadas embaixo da bancada ou mesmo em cima da bancada para colocar ali computador. Tem também roteadores de internet que a gente precisa pensar onde vão ser colocados, porque hoje a gente não vive mais sem isso e muitas vezes a gente acaba deixando de lado isso. Então, sempre que você tem aí uma dúvida ou tá pensando em colocar algumas coisas, pensa bem direitinho nas tomadas para você depois não sentir falta delas. Quinto, trocar pilares por vigas.
Gente, calma aí, a gente nunca troca um pelo outro, né? Estruturalmente falando. Mas sim, a gente prefere às vezes ter vãos maiores. Uma sala, por exemplo, a gente quer ter um vão livre, né? Mas isso acaba comprometendo a altura da nossa viga, né? Então, lá em cima a gente vai ter aquelas vigas super altas e que às vezes influenciam no nosso pé direito. De gesso, de passagem de fios, né, que a gente não vai poder passar ali, então a gente precisa, depois dessa viga, ainda deixar mais baixo. Bastante tubulação, tanto de climatização, a gente não pode passar pelo meio, então isso acaba comprometendo um pouco. Eu já tive vários problemas como esse por conta de projetos estruturais que não foram conferidos com arquitetônico. Chega lá na frente no projeto de interiores e a gente não tem muito o que fazer, porque não foi prevista a passagem por meio delas. Então, tome esse cuidado, às vezes a gente consegue esconder muito mais um pilar do que uma viga. Então, a gente precisa sim compatibilizar todos esses projetos, né, o estrutural, o arquitetônico com a parte de interiores, porque tudo isso é um conjunto e às vezes a gente faz o arquitetônico para depois pensar no interiores, para depois ver o estrutural. Então, essas três coisas assim, elas andam super juntas e a gente precisa meio que estar a par de todas elas para ter um resultado final melhor. Sexto, não deixar o rodapé recuado, principalmente nos roupeiros e na cozinha. O rodapé, que é aquela parte embaixo, saia do nosso móvel. Quando a gente tem a aproximação em um espaço, a gente precisa deixar aquele espacinho para o nosso pé entrar e a gente conseguir se aproximar da bancada para trabalhar ou para usar a cuba, principalmente ali no banheiro também, nos roupeiros para pegar as roupas que estão atrás na prateleira. Então, eu aconselho sempre nessas áreas deixar um recuo de 10 centímetros, porque isso vai ajudar muito na hora de utilizar ele mesmo, senão a gente fica sempre chutando o móvel e isso acaba também até estragando ele com o passar do tempo. Para quem é meu cliente, provavelmente já sabe, mas eu não gosto da casa cinza. Hoje a gente tá em um movimento muito do cinza, de tudo cinza, as paredes cinza, o móvel cinza, os estofados no tom cinza. E a gente acaba deixando um pouco de lado o que ele traz para nós. Claro, o cinza ele é uma cor mais neutra que a gente pode encaixar com outras coisas muito facilmente, né? Colocar ali uma cor, o cinza vai bem porque ele fica mais neutro. Mas ter a nossa casa completamente cinza não é algo positivo. Você pode pegar e comparar duas imagens, uma toda cinza e outra com pontos de cor, com pontos amadeirados, né? Tons um pouco mais terrosos, verde, azul, e você vai perceber uma grande diferença de sentimento que aquele espaço te traz. Então, cuidado quando você vai escolher as coisas para sua casa. Não escolha só o cinza, a gente tem uma infinidade de cores, de texturas, de espaços mesmo para explorar e você não precisa ficar se prendendo nessa cor cinza. Oitavo, não pensar como as coisas vão chegar até dentro do apartamento ou da sua casa. Quando a gente tem quase tudo pronto, as esquadrias no lugar, as escadas prontas, os corrimãos, tudo fica um pouco mais difícil de chegar até ali. Por exemplo, um apartamento que a gente comprou um sofá. A gente precisa pensar por onde vai chegar esse sofá. Vai ser pela escada? Vai ser pelo elevador? Muito difícil. Se o teu sofá ele não é modular, que ele tem esses desencaixes, ele vai ser ainda mais difícil de trazer. Então, para contratar um guindaste, né, alguma coisa assim, é muito mais caro e também trabalhoso. Às vezes, se você mora nos fundos do prédio, nem tem como chegar com esse equipamento para fazer essa içagem. Então, pense muito bem naqueles móveis, principalmente os soltos, tá? Como eles vão chegar até você. Eu vou contar para vocês também que a gente quase teve esse problema no nosso escritório. A gente foi montar as divisórias de vidro e não tinha pensado em como iam chegar esses vidros até lá em cima. Então a gente quer sempre o maior vão possível, né? O maior vidro possível e quase, gente, não entrou no elevador.
E eles queriam cobrar um absurdo, porque imagina, iam ter que subir com aqueles vidros super pesados pela escada por 11 andares. Realmente é muita coisa. Mas eu realmente não tinha pensado nisso antes. Então, primeiro você pensa como as coisas vão chegar aqui em cima. Vai passar pela porta? Vai passar pela janela? Vai passar, né, pelos ambientes? A gente vai conseguir carregar? Como que vai ser feito isso? É muito importante. Nono, ter pressa para fazer as coisas. A pressa é inimiga da perfeição e é muito verdadeiro isso, principalmente com projetos novos. A gente precisa pensar muito bem em cada detalhe, nas coisas que a gente vai guardar dentro daqueles espaços, como que vai funcionar o fluxo ali dentro, né? Sendo uma empresa, por exemplo. E às vezes a gente quer atropelar esses processos porque a gente tem pressa do resultado final. E aí, chegando no resultado final, a gente vê que deveria ter pensado um pouquinho melhor. Esse processo grande de um projeto, ele é demorado porque a gente precisa ir amadurecendo a ideia. Não adianta a gente, às vezes, realmente no processo vai percebendo que pode fazer algumas mudanças. Então não tenha pressa, se programe um pouco antes da sua obra, chame o responsável, um arquiteto, né, um profissional que vai te acompanhar e pense bem direitinho em todos os detalhes para justamente ter um resultado final esperado, né, como você sempre sonhou. Por exemplo, em armários, roupeiros, a gente precisa pensar nas roupas que você tem. Não adianta eu pegar para uma pessoa e fazer só cabideiro se ela só tem roupas mais leves que são dobradas. E também não adianta eu fazer o contrário. Então pense realmente naquilo que você tem. Se você está fazendo para você, pense naquilo que você tem. A sua pilha de roupas, por exemplo, de uma mulher, ela é muito menor do que a de um homem, normalmente, porque o homem tem a estrutura maior. Então as pilhas dele vão ser mais largas que a da mulher. Então isso tudo a gente precisa pensar ali ao longo do desenvolvimento do projeto, porque depois a gente não consegue colocar duas pilhas, a gente pode pôr uma e meia, então as coisas ficam quebradas e a gente não consegue organizar tão bem. E isso acaba afetando muito a nossa organização, a nossa agilidade, ali, facilidade do nosso dia a dia. Por fim, pense muito bem naquilo que realmente faz sentido na sua vida e para você. Não siga modinhas e tendências porque isso passa, mas a sua casa fica, você fica ali dentro. Então, quando a gente mexe com um projeto, a gente não pensa em um ano, a gente pensa para mais de 5, 10, 20 anos. Então a gente precisa realmente pensar naquilo que faz sentido pra gente, o que a gente realmente gosta, o que a gente não gosta. Não colocar as coisas porque todo mundo tá colocando, todo mundo tá usando. Não, a sua casa não é a de todo mundo, é a sua. O seu escritório é a mesma coisa. Então pense muito bem naquilo que faz sentido pra você. Não tem muito certo ou errado na arquitetura, a gente precisa parar um pouco com isso. Existe o que é certo para você, o que faz sentido para você. Tem que desmistificar um pouco isso. Ah, eu sempre quero estar na moda. Calma, o que é a sua moda? O que faz sentido no seu coração, na sua vida, naquilo que você está buscando com esse novo espaço? Então, pense nisso, porque a gente faz um investimento muito alto, tanto de dinheiro quanto de desgaste físico, mental. A gente precisa gastar o nosso tempo para fazer isso, então faça o que mais faz sentido para você. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Espero que você tenha gostado dessas dicas, principalmente para não fazer aí, não repetir essas coisas erradas aí na sua casa, no seu trabalho, no seu projeto novo, porque realmente é algo que a gente precisa cuidar dos mínimos detalhes. Se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe seu like e até a próxima!